Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 6 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Brasil avança para fazer parte da OCDE, grupo de nações com grandes economias. O governo entrega relatório com mudanças em leis e ações que cumprem requisitos para a entrada na organização. Maíra Heinen. A organização tem como objetivos modelar políticas públicas para garantir prosperidade, oportunidade e bem-estar a todos. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. O país deve colher safra recorde no ano que vem. A estimativa é da Conab, com destaque para a produção de soja e milho. E vamos falar sobre o orçamento do Ministério da Educação para faculdades e institutos federais. Além do Enem e ações para a alfabetização. Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Educação, Victor Godoy. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Uma limitação temporária no orçamento do Ministério da Educação teve que ser adotada pelo governo. Mas a mudança não deve prejudicar o funcionamento das universidades e institutos federais. E falando em ensino superior, os estudantes estão na reta final de preparação para o Enem, que ocorre em novembro. E quem está ao vivo conosco e conta os detalhes é o ministro da Educação, Victor Godoy. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. Ministro, para começar a entrevista, vamos falar sobre o orçamento do Ministério. Esta semana foi anunciada uma limitação na movimentação financeira do MEC. O que aconteceu de fato? Houve algum bloqueio de verbas? Não é um corte, né? Isso é importante deixar claro. Então, para explicar bem didaticamente, imagina que uma universidade federal ela tem ali R$1 milhão para gastar até o final do ano. O que acontece? Ela não vai poder gastar esse recurso todo agora em outubro. Ela vai ter que dividir o gasto em outubro, novembro, em dezembro. Então, houve uma limitação nessa movimentação. Mas o valor de R$1 milhão ele está garantido. Não tem risco de corte ou redução orçamentária. Ministro, por quê? Por que essa medida foi necessária? Isso é um movimento que é feito usualmente pelo governo, para a gente atender a lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente tem a previsão de arrecadação e tem a previsão e a fixação das despesas. A gente, durante o ano, vai fazendo esse acompanhamento para que a gente não gaste muito mais daquilo que a gente arrecada e ter uma responsabilidade fiscal. Isso que o governo faz todos os anos, corriqueiramente, é um procedimento normal e é feito com esse objetivo, da gente ter a responsabilidade com o uso do recurso público. Ministro, qual a situação real do orçamento para as universidades e institutos federais? Bom, nós tivemos, do ano passado para esse ano, um acréscimo de quase R$1 bilhão. São R$930 milhões a mais no orçamento das universidades e dos institutos federais. Isso resulta num aumento de 10% para a universidade e 20% para os institutos. Além disso, nós temos, só lá no Ministério da Educação, investimentos diretos que são feitos nas nossas políticas, de 314 milhões nas universidades federais só nesse ano, 160 milhões nos institutos. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem um fundo, que é o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do país, que só nesse ano também destinou quase R$1 bilhão para as universidades federais. São 430 milhões em equipamentos, laboratórios e 500 milhões para os projetos de pesquisa. Então nós temos um esforço muito grande para fortalecer o orçamento das universidades e dos institutos. E aqueles casos em que, eventualmente, esse limite, né, que foi colocado de gasto, de empenho, uma universidade tem uma situação concreta em que precise ultrapassar esse limite, pode procurar o Ministério da Educação, nós vamos receber o reitor, conversar com ele, entender a situação e buscar resolver isso junto com o Ministério da Economia. Pois é, era o que eu ia perguntar para o senhor agora. Isso vai ter algum impacto? Vai atrapalhar de alguma forma o andamento das universidades até o fim do ano? Não deve atrapalhar, né? Se tiver qualquer situação que possa gerar algum impacto, o Ministério da Educação vai receber o reitor, vai entender qual é a situação e vai procurar essa flexibilização junto ao Ministério da Economia, para a gente garantir que não vai ter nenhum impacto para nenhum estudante, nenhum curso, né? E as universidades continuam prestando seu serviço importantíssimo para a sociedade brasileira. Então, ministro, só para a gente deixar claro, porque isso repercutiu muito hoje, né, ao longo do dia, essa situação é temporária. É temporária porque até dezembro, que é o que eu disse, né, se você tem R$1 milhão, você tem R$1 milhão garantido. Então, ele promove um bloqueio para você não gastar R$1 milhão todo em outubro e em novembro. Em dezembro,
está liberado. Esse 1 milhão ele vai poder ser todo gastado. Então não tem redução de recurso, isso é importante dizer. É como uma família que faz uma gestão do seu recurso. Se eu tenho R$100 para gastar até o final do ano, eu vou gerir isso. Se eu tenho uma conta para pagar agora em outubro, uma em novembro, uma em dezembro, eu vou guardar um pouco esse recurso para garantir que eu vou conseguir pagar todas as contas até dezembro. É uma gestão do orçamento, né, que é feito ali pela universidade, pelo governo federal, para garantir a responsabilidade fiscal. Bom, não tivemos então uma redução agora, mas queria que o senhor falasse um pouco então do que tem sido feito para aumentar o investimento no ensino público superior. Exato, nós fizemos esse aumento no orçamento que eu falei aqui do ensino superior, né, das universidades e institutos, ele foi decorrente de um esforço interno que nós fizemos no Ministério da Educação para ter mais eficiência no gasto. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje do Enem, né? O INEP, ano passado, ele economizou R$300 milhões, né? Cumprindo todas as suas obrigações para fazer o Enem. E com esse recurso, a gente pôde redistribuir isso para outras ações do Ministério. Então, a gente tem feito esse esforço interno no Ministério da Educação para ter mais eficiência no uso do recurso. Então, onde tem um pouco de sobra, porque uma política cumpriu o seu objetivo e não precisa mais da aplicação daquele recurso, nós redirecionamos isso. E nós fizemos esse estudo no orçamento da Universidade e do Instituto e conseguimos essa ampliação do ano passado para esse ano. Só a título de exemplo, né? A gente tem aquele auxílio permanência, que é um auxílio fundamental para o estudante mais vulnerável, que muitas vezes ele tem que ter um apoio para poder frequentar a universidade e se manter estudando. A gente conseguiu, esse ano, voltar aos valores de 2019, que era um valor que foi o último valor mais significativo do auxílio. Então nós conseguimos voltar o valor de 2019 com um acréscimo, voltando aí para quase mais de R$1 bilhão. Ele chegou a R$800 milhões em 2020 e 2021, e agora em 2022 nós conseguimos recompor esse valor para garantir que todos esses estudantes vão ter o apoio que precisam para continuar frequentando a universidade. Agora, ministro, o senhor acredita que é preciso rediscutir o financiamento do ensino para o futuro? Sem dúvida nenhuma, acho que essa é uma discussão muito importante. Nós vimos até alguns ensaios aí pelo próprio Congresso Nacional. Nós temos vários modelos de financiamento do ensino superior pelo mundo, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil temos uma limitação que a gente tem que superar isso, né? Se você tem uma doação privada para uma universidade federal, essa doação ela entra no teto de gastos. Então, você não incentiva a Universidade Federal, né, a ter essa parceria com o mercado privado. Às vezes, um aluno que ficou rico e quer fazer uma doação para a universidade, ele pode até doar, mas não vai adiantar, porque a universidade vai ter que deixar de fazer um outro gasto por conta do teto. Então, existe já uma PEC, a PEC 24/2019 no Congresso Nacional, que é um dos mecanismos que a gente pode usar para ter mais recursos investidos no ensino superior, e a gente dá mais oportunidade para todos os nossos alunos. Bom, então vamos falar da entrada no ensino superior, né, ministro? Mês que vem já tem o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. Quantos alunos já se inscreveram esse ano? Esse ano são 3,4 milhões de alunos. A gente tem que lembrar que todos os anos, hoje em média, 1,7 milhão de alunos que terminam o ensino médio. Então a gente tem 1,7 milhão de alunos adicionais, né, daqueles que estão saindo do sistema e entrando, tentando buscar o acesso ao ensino superior, né? Então são 3,4 milhões, 60% desses estudantes têm a isenção da taxa da matrícula, né? Muitos deles vão ter o atendimento especializado. A gente tem os alunos que são cegos, os alunos que são surdo-cegos, a gente tem os alunos muitas vezes que precisam também de um apoio ali de acessibilidade. Então tudo isso é pensado no exame. Nós já estamos com as provas impressas, já saíram já das gráficas, a maioria das provas já começaram a sair das gráficas, tem os caminhões já se dirigindo para os centros de distribuição. Então é uma operação de guerra, são 500 mil pessoas envolvidas. Correu tudo bem? Tudo bem, está tudo correndo bem dentro do cronograma. Nós teremos uma prova muito boa nos dias 13 e dia 20 de novembro. O aluno ele tem que levar a caneta transparente, lembrar de levar a caneta transparente, lembrar de chegar com antecedência, né? Todos os anos nós vemos alunos às vezes chegando ali em cima da hora, então cheguem com antecedência. E tem várias novidades que a gente implementou também no Enem esse ano. A gente aceitou pagamento via Pix pela primeira vez na história, o pagamento também por cartão de crédito. Antes era só o guia de recolhimento, né? O boleto. Essa é a novidade, isso aí é minha pergunta, qual é a novidade para esse ano? Isso, nós temos então o pagamento por Pix, que foi feito, o pagamento via cartão de crédito. Nós tivemos também o documento digital, agora ele também é aceito. E aqui é importante lembrar, o aluno ele não pode levar a captura de tela.
ele tem que levar o documento oficial no aplicativo oficial. Então, a carteira digital de habilitação, se ele tiver, ou a própria a carteira de identidade digital, tudo isso tem que ser no próprio aplicativo oficial, não pode ser a captura de tela. Ministro, então, só para a gente, antes da gente mudar aí de tema, eu queria que o senhor lembrasse, então, quais são os dias de prova e quais são os cuidados que os alunos devem ter no dia da prova para não ter nenhum problema. Tá bom, então vamos lá. A primeira prova vai ser no dia 13 de novembro, a primeira aplicação da primeira prova. A segunda prova será no dia 20 de novembro. E nós teremos em janeiro, nos dias 10 e 11, a reaplicação do Enem. O que é a reaplicação do Enem? Aquele aluno que às vezes teve um problema, que está previsto no edital, algumas situações em que o aluno pode pedir a reaplicação, vamos supor que falte luz numa sala de aula. Aí esse aluno pode pedir a reaplicação. Então, dia 10 e 11 de janeiro. E os cuidados são esses: é chegar cedo, é levar a caneta transparente, tomar o cuidado com a documentação para poder ter acesso à sua sala e, naturalmente, estudar bastante, se preparar e fazer a prova com calma. Eu vou só puxar uma brasa aqui para nossa sardinha, porque nos dias de Enem a gente tem o Caiu no Enem, que é a correção da prova ao vivo aqui por professores que a EBC faz, é um sucesso o programa. Ministro, agora a gente vai mudar de assunto, falar um pouquinho do programa Brasil Alfabetizado. Para quem ele é voltado? Bom, o programa Brasil Alfabetizado é um programa que pega aquelas pessoas que estão fora do sistema formal de educação. Então, nós temos na educação, né, a alfabetização das crianças, e depois nós temos aquelas pessoas que não conseguiram ser alfabetizadas. A gente tem o EJA, o famoso EJA, a EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Isso é a educação formal. Mas tem aquelas pessoas que não têm essa condição de entrar no sistema. Então, elas acabam ficando fora, porque elas têm que trabalhar, não tem tempo de ir para a aula. Então, existe esse programa, que é o Programa Brasil Alfabetizado, que estava inativo. Ele estava inativado. Então, nós reconstruímos o programa, porque ele tinha uma série de deficiências. E ele funciona assim: você tem voluntários da sociedade que querem fazer um trabalho de alfabetizar essas pessoas. Então, o Ministério da Educação desenvolveu um curso. Esse curso, ele é obrigatório, né? O voluntário ele vai fazer o curso, ele vai aprender a alfabetizar uma pessoa. Esse curso ele tem uma abordagem prática e baseada em evidências científicas. Então, é um curso que tem uma efetividade muito grande e a gente vai conseguir com isso. A gente oferece uma bolsa para o voluntário, ele recebe R$ 1.100 e ele vai fazer esse trabalho recuperando essas pessoas que acabaram não tendo a oportunidade de serem alfabetizadas. Mas, ministro, como é que faz para chegar nessas pessoas, para acessar essas pessoas que, como o senhor disse, estão fora, não tem condição de entrar no sistema, né? Então, é feita uma divulgação, né, do programa, é feita uma divulgação na localidade, tem toda uma estrutura para se alcançar essas pessoas, né? E o próprio voluntário, ele também faz ações, ele recebe essa bolsa inclusive para isso, né? Para ter o deslocamento, para ter a alimentação, a produção do material que vai ser utilizado. Então, o programa ele é todo estruturado para a gente fazer essa divulgação naquela comunidade e trazer as pessoas para o interesse de aprenderem a ler e escrever, né? E com isso também, né, conseguirem exercer sua plena cidadania. O senhor falou aí do EJA, né? Qual basicamente a diferença do Brasil Alfabetizado para o EJA? Então, a diferença é que a EJA, ela é o sistema formal de educação. Então, o aluno ele vai estar dentro da escola, da sala, com o professor. Então, tem o período das aulas que ela tem que frequentar certinho. Tem aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta de manhã. Então, o PBA, você tem uma flexibilidade um pouco maior. O próprio voluntário ele pode estruturar um modelo de educação à noite, aos sábados, aos domingos. Então, essa flexibilidade permite que essas pessoas que não têm essa condição de acessar o sistema formal, né, poderem ser alfabetizadas, né, nesse modelo do PBA. E no caso dos alfabetizadores, o senhor estava mencionando que eles passam por uma formação, né? Teve uma metodologia que foi adotada com eles. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Eles fazem uma espécie de curso? Como é que funciona? Exatamente. É um curso completo, é um curso bem pragmático, ele é feito à distância. O curso ele fica disponível na plataforma do MEC de cursos virtuais, que é o AvaMec. É um curso que é inspirado em parcerias com outros países, né? A gente tem, inclusive, não é só aprender a ler e escrever, o PBA também trabalha a matemática. Então, nós vamos lançar, por exemplo, agora no final de outubro, um curso de matemática que foi parceria com Singapura, que a gente sabe que é uma referência em educação mundial. Então, o material que está sendo agora, nesse momento, traduzido, e final de outubro a gente vai lançar. Então, é uma preparação muito forte nesse voluntário
que vai trabalhar esse conteúdo depois com essas pessoas. O problema do programa anterior era que o voluntário ele não tinha essa formação e ele não recebia esse apoio do Ministério da Educação. Então, cada voluntário fazia da forma como entendia que tinha que fazer e o programa não tinha efetividade. O senhor tem um dado, uma estimativa do número de analfabetos no Brasil, de um percentual? O último dado do IBGE são mais de 10 milhões de pessoas analfabetas, né? Que é um dado que é autodeclarado, a gente tem que lembrar isso, né? A metodologia do IBGE é um dado autodeclarado. Então, são mais de 10 milhões de brasileiros que estão nessa situação de se declararem analfabetos. Mas aí a gente está falando, desculpa, Gabi, é só porque daí a gente está falando de pessoas que não sabem ler nem escrever nada. A gente não está falando de pessoas que têm dificuldade, por exemplo, para formar uma frase ou para construir um texto. Seria isso? Isso são as pessoas que elas mesmas se dizem analfabetas no momento da pergunta. Então, até para fazer essa avaliação, qual que é o nível de proficiência, nível de conhecimento que elas têm da alfabetização, a gente não tem como saber, porque é um dado autodeclarado, né? O Ministério da Educação ele atua nessas 3 vertentes: a alfabetização das crianças no tempo certo, que é a educação tradicional, a alfabetização dos jovens e adultos, que é a EJA, né, que aí é o trabalho... a EJA é muito mais do que a alfabetização. A EJA você tem o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Então você conclui a educação básica daquelas pessoas que não tiveram acesso. Essa é a EJA. O PBA é voltado para a alfabetização e o ensino da matemática básica. Né? Essa que é a diferença. É um programa muito focado naquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter a sua base do ensino. Nós queremos dar a base do ensino para a pessoa poder exercer sua cidadania. E qual é a capilaridade do programa, ministro? Então, esse ano nós começamos com um projeto piloto, né, no estado de Alagoas, e para o ano que vem a gente quer expandir, começando justamente por esses estados onde nós temos o maior número de pessoas que se declaram analfabetas. Agora vamos para a pergunta que quem está interessado nesse assunto quer saber. Como é que as pessoas podem participar? O que elas devem acessar? Perfeito. Bom, nós vamos fazer a divulgação, né, dos chamamentos para os voluntários e nas localidades lá em Alagoas que vão ser divulgadas pelo Ministério da Educação, né, essas pessoas que estejam interessadas vão procurar nessas localidades, né, esses voluntários, vai ter um trabalho de chamamento dessas pessoas para que esse curso, né, esse trabalho possa ser feito nesses municípios. Tá joia. Nós conversamos com o ministro da Educação, Victor Godoy. Ministro, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Mariana. Obrigado. O Brasil deu mais um passo no processo de ingresso na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O governo entregou um relatório com os avanços em leis, ações e práticas exigidas pelo grupo, que reúne 38 nações que estão entre as principais economias do mundo. O objetivo é trazer ao Brasil benefícios financeiros e comerciais, além de ajudar na construção de políticas públicas. O governo anunciou hoje a entrega de um memorando à OCDE, uma espécie de relatório que aponta o alinhamento das legislações, das políticas e das práticas nacionais com as recomendações da organização em 32 áreas diferentes. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, este é mais um passo importante do Brasil no processo para a entrada do país no Fórum Internacional. O memorando é uma espécie de avaliação, autoavaliação nossa, dizendo, olha, nesses 230 instrumentos, nós avaliamos que esses aqui já estão cumpridos, esses aqui estão assim, e esses outros nós pretendemos fazer o seguinte. E eles vão concluir de que está consistente o nosso trabalho. A entrega do documento antecede as discussões técnicas dos 26 comitês da OCDE, que devem examinar as informações enviadas pelo Brasil e outras que ainda serão fornecidas ao longo da negociação. Para o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, o ingresso do Brasil na organização é um sonho antigo do Itamaraty, mas também é interessante para a organização que o Brasil faça parte do grupo de países. O Brasil tem muito a mostrar, tem muito a contribuir na sua política energética verde, mas também, sobretudo, pelo seu peso econômico e comercial.
A próxima etapa do processo de entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico inclui missões, questionários, entrevistas e visitas técnicas para esclarecer pontos específicos. A OCDE tem 38 países membros, entre nações ricas como Estados Unidos e Alemanha e em desenvolvimento como Chile, Colômbia e México. A organização tem como objetivos modelar políticas públicas para garantir prosperidade, oportunidade e bem-estar a todos. Reportagem Maíra Heinen. Os agricultores brasileiros devem colher uma safra recorde de grãos no ano que vem. É o que aponta a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que divulgou hoje a primeira estimativa para a safra 2022-2023. A previsão é que sejam colhidas mais de 312 milhões de toneladas. O volume supera em mais de 41 milhões de toneladas o recorde obtido na última safra. De acordo com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, a produção maior acompanha o aumento da área de plantio. Essa primeira previsão indica um crescimento da agricultura brasileira no que se refere à área de plantio e também com relação à produção, constituindo mais uma estimativa de recorde brasileiro. Então, portanto, nós estamos estimando uma produção de 15,3% superior à safra passada, que foi a 21-22. Com relação à área, a expectativa é que sejam cultivados 76,6 milhões de hectares, um crescimento de 2,9% além da safra passada. Mais uma vez, milho e soja devem ser os destaques. Juntas, as duas culturas devem render quase 280 milhões de toneladas. Já o IBGE divulgou hoje mais uma estimativa de produção de cereais, leguminosas e oleaginosas ainda para a safra deste ano. A previsão é que este ano a safra seja de quase 262 milhões de toneladas, 3,5% maior que no ano passado. Arroz, milho e soja devem representar mais de 90% da produção e mais de 87% da área produzida. O levantamento do IBGE leva em conta o ano de janeiro a dezembro. Já o da Conab traz um panorama do início do ciclo de produção a partir do mês de outubro. Ao todo, são 12 levantamentos mensais, com o último encerrando o ano safra, no mês de setembro. Que tal encerrar o ano sem dívidas? A Caixa Econômica Federal lançou hoje uma nova edição da campanha Você no Azul para renegociar dívidas. Os descontos podem chegar a 90% conforme a situação do contrato. Este ano, a maior parte das renegociações pode ser feita sem sair de casa, pela internet. É o que explica a presidente da Caixa, Daniela Marques. Nessa rodada do Você no Azul, 70% das dívidas poderão ser renegociadas de forma digital, através do aplicativo do Caixa Tem. Você pode acessar o aplicativo e tentar renegociar em qualquer modalidade, principalmente cartão de crédito. Nosso objetivo é que sejam renegociados até R$1 bilhão em dívidas em atraso, e é uma solução que a Caixa está apresentando para quem está endividado. A gente quer ser uma solução para que a pessoa recomece, também queremos ser uma solução para quem quer empreender e também queremos ter soluções para apoiar quem quer crescer. Ainda é possível solicitar as simulações de pagamento por meio dos canais de atendimento da Caixa no Facebook e no Twitter. Lotéricas de todo o Brasil também estão autorizadas a conceder a renegociação. Mais informações pela página do banco na internet em caixa.gov.br/Você no Azul, tudo junto. Vou repetir. caixa.gov.br/Você no Azul, tudo junto. O Brasil recebeu as primeiras vacinas contra a varíola dos macacos. O lote, com quase 10 mil doses, vai ser usado para a realização de estudos. O objetivo é avaliar a efetividade e segurança da vacina contra a varíola dos macacos entre os brasileiros e, assim, orientar a decisão dos gestores. A população-alvo do estudo vai ser formada por pessoas mais afetadas e com maior risco para a doença, como as que tiveram contato prolongado com caso confirmado e quem está em tratamento com antirretroviral para HIV.
Profissionais de saúde não estão incluídos como grupo prioritário para a aplicação da vacina. Ao todo, o Ministério da Saúde comprou 50 mil doses. Os próximos lotes devem ser entregues até o final do ano. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF mantém proibição de repasse de recursos entre partidos não coligados. Superior Tribunal de Justiça anula a decisão que impôs divisão de lucros pelo uso do nome Legião Urbana. Mais de 2.000 eleitores participaram do projeto piloto com biometria. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Marcela Luiza. Supremo mantém regras do TSE que proíbem o repasse de recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por partidos ou candidatos não coligados ou não pertencentes à mesma coligação. A decisão unânime é do plenário virtual. Neto Costa. A ação foi proposta por 4 partidos políticos que pediam que fosse permitido o repasse de recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais numa mesma circunscrição, ainda que de siglas diversas, desde que coligadas na disputa majoritária. Mas o relator, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela improcedência do pedido. Segundo ele, o valor distribuído aos partidos é definido pelo critério de representatividade no Congresso Nacional e não é razoável permitir o repasse a candidatos de legendas que não pertençam à mesma coligação. Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá não terão que dividir lucros pelo uso da marca Legião Urbana, banda que integravam com Renato Russo, já falecido. A decisão é do STJ. Fátima Uchoa. Na origem, a produtora Legião Urbana Produções Artísticas, de propriedade do filho de Renato Russo, ajuizou ação contra Dado e Marcelo pedindo 1/3 dos lucros da turnê 30 anos de Legião Urbana. A 4ª turma deu provimento ao recurso especial dos 2 músicos para anular acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e determinar o julgamento da tese de que o uso do nome da turnê não deveria ser analisado quanto à propriedade de marca, mas quanto aos direitos autorais sobre o nome do primeiro álbum da banda, intitulado Legião Urbana, e dos quais tanto a produtora quanto Marcelo e Dado são titulares. O relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. Tribunal Superior do Trabalho restabelece acordo para parcelar verbas rescisórias durante a pandemia. A decisão mantém cláusula coletiva entre trabalhadores e empresas do ramo de transporte. Samanta Flor. A cláusula faz parte do termo aditivo do acordo coletivo de trabalho firmado entre sindicatos de trabalhadores e empresas do setor de transporte em Porto Velho, Rondônia. A norma autoriza o pagamento de verbas rescisórias de forma parcelada, desde que haja concordância formal do empregado. O Ministério Público do Trabalho questionou o documento, mas o Tribunal Superior do Trabalho concluiu que nada impede que o sindicato e as empresas formulem normas convencionais sobre a parcela diante da realidade imposta pela pandemia. Teste de integridade confirma que urnas eletrônicas são 100% seguras. Mais de 2.000 eleitores participaram do projeto piloto com biometria. Juliana Soares. O teste de integridade foi realizado em 641 urnas sorteadas em todo o país. Funciona assim. Uma votação simulada com servidores da Justiça Eleitoral registra votos em urnas, em cédulas impressas e num computador. O resultado é comparado para atestar que os votos digitados são os mesmos que a urna registra. Todo o processo é filmado. Já no teste com biometria, feito em 58 sessões eleitorais, o eleitor é convidado, depois que vota, a ir a outra sala para fazer novamente a leitura da digital. Fato ou boato? O aplicativo Pardal do TSE é feito para que qualquer pessoa possa denunciar irregularidades eleitorais. Saiba o que é fato ou boato com Maíra Alves. Fique atento.
Alguns partidos não aparecem por lá de forma separada porque fazem parte de federações. É como se fosse uma legenda só. Então, caso a sua denúncia envolva partidos que compõem uma federação, é o nome da federação que vai aparecer no aplicativo, e não da sigla do partido. Vote consciente sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br. Fato ou boato? Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. radiojustiça.jus.br. E siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado confirma acordo para abertura de escritório da OCDE no Brasil. Consultorias do Senado e da Câmara alertam para a redução de recursos para saúde e educação no orçamento de 2023. 13 partidos ou federações alcançam a chamada cláusula de barreira nestas eleições. Boa noite. O plenário confirmou o acordo para a abertura de um escritório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, no Brasil. O governo brasileiro espera que a entrada na organização facilite as exportações e melhore a confiança dos investidores. A reportagem é de Regina Pinheiro. O Brasil desenvolve processo de cooperação com a OCDE desde os anos 90 e o estreitamento das relações vem aumentando. A criação do escritório pretende garantir a implementação efetiva de atividades conjuntas entre o Brasil e a OCDE e funcionar como ponto de contato efetivo entre as autoridades brasileiras responsáveis pela cooperação com o secretariado da organização. Além disso, deverá haver apoio para missões e eventos da OCDE realizados no Brasil e a promoção de imunidades para que os agentes da OCDE possam desempenhar adequadamente suas funções. A relatoria do texto ficou a cargo do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. O senador afirmou que o acordo é um importante canal de comunicação para o processo de ingresso do Brasil na OCDE. Existe que o texto negociado representa passo importante para a consolidação do relacionamento bilateral. Com efeito, o escritório da OCDE no Brasil facilitará o diálogo e a adequada implementação da acessão que se almeja. O Senado também aprovou um protocolo de comércio entre países em desenvolvimento que inclui nações do Mercosul, além do Egito, Indonésia, República da Coreia, entre outros. Estão previstos descontos nas tarifas de importação em grande parte das categorias de produtos. A reportagem é de Pedro Pincer. O texto estabelece um desconto geral de pelo menos 20% nas tarifas de importação para todas as categorias de produtos, em no mínimo 70% das categorias. Para os países participantes com tarifas zero em mais de 50% do total das categorias, o documento obriga um desconto geral de pelo menos 20% em no mínimo 60% delas. As categorias agrupam produtos afins, como carne processada, que inclui presunto, por exemplo. O acordo determina a redução das barreiras comerciais para quase 1.000 produtos. A ex-senadora Margarete Busetti, que relatou o texto, listou outros países que aderiram ao acordo. Os membros do Mercosul atuaram de modo conjunto e apresentaram na sua lista de concessões de margens de preferência. Inicialmente, além dos membros mercosulinos, assinaram o documento a República da Coreia, Cuba, Egito, Índia, Indonésia, Malásia e Marrocos. Também foram aprovados acordos de segurança social com Moçambique, facilitação de investimentos com a Etiópia, defesa com a Indonésia e cooperação técnica com São Vicente e Granadinas. E
E o Senado autorizou a contratação de um empréstimo internacional para a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Serão 80 milhões de dólares para reduzir o risco de enchentes, melhorar a mobilidade, a infraestrutura urbana e a gestão de resíduos sólidos. Repórter Bruno Lourenço. O financiamento de 80 milhões de dólares deve ser empregado na implantação de rede de drenagem e de pelo menos 5 bacias de detenção para reduzir o risco de enchentes e de pontos de entrega voluntária de resíduos. O senador Júlio Ventura, do PDT do Ceará, falou da importância da cidade de Juazeiro do Norte para seu estado e para o país. Devido a Parecis, o município é considerado um dos 3 maiores centros de religiosidade popular do país, juntamente com Aparecida em São Paulo e Novo Trento em Santa Catarina. Juazeiro é ainda um grande polo da cultura do Brasil, sendo dos maiores centros do artesanato e cordel do Nordeste. A cidade também conta um dos maiores polos acadêmicos do interior nordestino. O empréstimo junto à Corporação Andina de Fomento também deverá ser utilizado para a construção de 2 CRAS, Centros de Assistência Social, requalificação de 50 quilômetros de calçadas e a entrega de outros 50 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, além da recuperação de 80 quilômetros de vias do município. Os investimentos com saúde, educação e assistência social terão significativa redução em 2023. É o que apontam as consultorias de orçamento do Senado e da Câmara sobre o projeto de lei orçamentária do ano que vem, enviado pelo governo. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha. As consultorias de orçamento do Senado e da Câmara alertaram que a saúde terá em 2023 o menor orçamento dos últimos 10 anos. Já a educação perdeu em todas as áreas, com exceção da complementação do Fundeb, e a assistência social também sofreu duros cortes. Os técnicos chamaram a atenção que o governo terá 93,7% do orçamento engessado para pagamentos obrigatórios, inviabilizando políticas públicas e investimentos. O documento aponta ainda que o Auxílio Brasil será de R$ 400 no ano que vem, ao contrário do que anuncia o governo, como destacou o relator-geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Nós esperávamos, honestamente, que na proposta orçamentária ele mandasse essa previsão dos R$ 600. Seria a grande notícia do ponto de vista social que nós poderíamos dar. Mas o que o governo propôs é uma coisa absolutamente frustrante. Os técnicos afirmam ainda que o orçamento de 2023 não prevê as despesas mínimas para a continuação de obras em andamento. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, lembrou em plenário dos 34 anos da Constituição Federal de 1988, celebrados ontem, dia 5 de outubro. Cajuru ressaltou que a Constituição Cidadã mudou o patamar civilizatório do Brasil porque ampliou as liberdades civis e garantias individuais. O senador disse que até 1988 a elite brasileira usava as leis para restringir a participação dos cidadãos na vida política do país. Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, criticou o atual ambiente de polarização política e disse que o cenário é perigoso para o Brasil, revelando o estreito debate de ideias no processo eleitoral. Ele comparou a situação a um paredão impenetrável, insensível às propostas que as outras lideranças que se apresentaram tentaram colocar em discussão. Ao citar a educação como um dos temas que deve ser encarado de forma séria, Confúcio Moura afirmou que a única saída para o Brasil é investir nesse setor, especialmente para beneficiar as pessoas de origem mais pobre da sociedade. Educação para poder a pessoa subir degraus sociais, um a um. É isso que temos que fazer. Não pode fazer todas as reformas do mundo, todas as reformas que estão engavetadas no Senado. Se nós não dinamizarmos uma educação para valer, o Brasil não sairá do buraco. Treze partidos ou federações conseguiram alcançar a cláusula de barreira nas eleições de 2022. Legendas que não conseguiram 2% de votos válidos para deputados federais ficaram de fora, sem fundo eleitoral e sem tempo de rádio e televisão.
A reportagem é de Rodrigo Rezende. 13 partidos ou federações atingiram a cláusula de barreira neste ano e continuarão com acesso ao fundo eleitoral e ao tempo de rádio e TV. Apesar da eleição de representantes, PTB, PROS, Novo, Solidariedade, Patriota e PSC não alcançaram os 2% dos votos válidos nacionalmente. Uma novidade dessa eleição, as federações partidárias, permitiu que o PCdoB e o PV, por exemplo, recebam recursos públicos, ainda que não tenham superado a cláusula individualmente. Pela regra, os dois partidos, juntos com o PT, que também integra a federação, terão que atuar de forma conjunta, como explica o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Lúcio Renó. Para disputar não só a eleição, mas também para depois atuar conjuntamente no âmbito do poder legislativo, né? Principalmente na Câmara dos Deputados, aí com uma liderança única, com divisão de recursos. Os deputados de partidos que não atingiram a cláusula de barreira podem migrar sem punição para legendas que alcançaram os limites necessários. Na eleição de 2026, a cláusula vai subir para 2,5% dos votos válidos ou a eleição de 13 deputados federais. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova a renovação de barreiras sanitárias em áreas indígenas. Enfermeiros pedem aprovação de projetos que garantam piso salarial da categoria. Plano Nacional de Combate ao Câncer será apresentado em novembro. Boa noite. O Plano Nacional de Combate ao Câncer será apresentado em novembro, em comissão especial sobre o tema na Câmara. Neste mês, algumas atividades estão previstas no Parlamento devido ao chamado Outubro Rosa, campanha para a prevenção e tratamento do câncer de mama. Acompanhe os detalhes com Silvia Munhato. A relatora da Comissão de Combate ao Câncer, deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, disse que vai apresentar o Plano Nacional de Combate ao Câncer no dia 8 de novembro, após pouco mais de um ano de trabalho do colegiado. Em relação ao câncer de mama, uma das ações, segundo ela, é garantir a prevenção para mulheres que vivem longe dos centros de tratamento. Neste mês, vários países do mundo e o Brasil fazem campanhas sobre a prevenção e o tratamento de câncer de mama no chamado Outubro Rosa. A deputada também afirma que é importante reduzir a idade mínima que o Sistema Único de Saúde utiliza para a realização dos exames de mamografia, que é de 40 anos. Silvia Cristina foi diagnosticada com 32 anos e lembra que a descoberta do câncer em um estágio avançado pode ser mais traumática. Porque geralmente mutila. Eu mesma fui mutilada. Fiquei 10 anos sem me olhar no espelho devido à mastectomia total. Então, para uma mulher que sabe que vai ficar sem amamentar pelo resto da vida, é um trauma tamanho, né? Então, o período do Outubro Rosa, aquele de reflexão, mas que tem que ser lembrado todos os dias, realmente é muito importante para todas nós mulheres, porque é o que mais acomete todas nós. Em outubro, as cúpulas do Congresso Nacional terão iluminação especial na cor rosa para lembrar o mês de combate ao câncer de mama. No dia 11 de outubro, será realizado o seminário Desafios e Possibilidades para o Câncer de Mama no Brasil. E no dia 18, um debate sobre a situação da doença pós-pandemia de Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Educação. Helder Salomão, do PT, apela que o Congresso Nacional derrube veto presidencial a projeto de sua autoria que busca o reconhecimento da pedagogia da alternância na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ele explica que o método torna possível a qualificação e a formação integral de jovens que vivem no campo e que muitas vezes saem da zona rural por falta de oportunidade na área da educação. Helder Salomão também expressa sua felicidade pelos votos dos mais de 120 mil eleitores, que o tornaram deputado mais votado no Espírito Santo. Para o congressista, o reconhecimento reforça a conexão dele com os municípios e com o povo capixaba. Trabalho. Enfermeiros se reuniram na Câmara para pedir a aprovação de projetos que garantam o piso salarial da categoria.
Mais detalhes com a repórter Carla Alessandra. Representantes de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem estiveram na Câmara dos Deputados no primeiro dia de votação após o primeiro turno das eleições, nesta quarta-feira. A categoria pressiona os parlamentares para a votação de propostas que garantam recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem até o final de 2023. Aprovada pela Câmara e pelo Senado no primeiro semestre, a lei do piso foi suspensa por 60 dias pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da confederação que representa os hospitais privados. Neste prazo, de acordo com a decisão, devem ser avaliados os impactos financeiros da medida não só para os hospitais privados, como para o governo federal, estados e municípios. Para garantir recursos para pagar o piso estabelecido em lei, nesta semana o Senado aprovou a proposta que permite a estados e municípios usarem para esse fim sobra de recursos carimbados de origem do Ministério da Saúde. Segundo o relator da proposta, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a liberação dos recursos pode disponibilizar imediatamente 4 bilhões de reais para estados e municípios. Coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Saúde, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou que a proposta aprovada é importante, mas não resolve o financiamento do piso a longo prazo. Permite a utilização dos saldos de recursos do Covid ou outros recursos que estão parados nos fundos municipais de saúde, fundos estaduais, e que, se o gestor assim entender, poderá fazer frente ao piso nacional da enfermagem nos estados e municípios, inclusive apoiando a rede hospitalar filantrópica prestadora de serviços do SUS. Para a deputada, agora é preciso aprovar a proposta na Câmara, além de outros projetos que garantam recursos para o pagamento do piso. Entre as propostas que tentam garantir recursos, uma que está pronta para ser apreciada pelo plenário desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. O texto reduz a alíquota que os empregados têm que pagar ao INSS de 20% para 1%. A lei do piso da enfermagem, com a aplicação atualmente suspensa, define que o mínimo que o enfermeiro pode ganhar nos hospitais públicos ou privados é de R$ 4.750. Já o piso dos técnicos de enfermagem é de R$ 3.325 e o dos auxiliares e parteiras, R$ 2.375. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Marques Beltrão, do PP de Alagoas, defende a aprovação urgente do projeto de lei complementar que cria fonte de custeio de aproximadamente 27 bilhões de reais para o piso nacional da enfermagem, advindos de fundos de saúde. Marques Beltrão ressalta que muitos parlamentares defenderam o piso durante a campanha eleitoral e que agora é o momento de retomar os trabalhos e resolver a pauta pela qual os profissionais de saúde vêm lutando há anos. A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Especialista aponta que, para se desenvolverem, as cidades devem combinar a mobilidade urbana com políticas de infraestrutura. Confira na reportagem de Luiz Cláudio Canuto. Os planos municipais de desenvolvimento devem combinar transporte público e mobilidade urbana com as políticas de infraestrutura de energia e saneamento básico para orientar o crescimento adequado das cidades. Esta é a avaliação do professor Joaquim José Guilherme de Aragão, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília. Segundo ele, grande parte das prefeituras hoje se preocupa em realizar obras de infraestrutura que muitas vezes não são pensadas para aprimorar a mobilidade urbana, nem mesmo para facilitar a circulação dos automóveis. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o professor lembrou que, embora a Lei de Mobilidade Urbana já tenha mais de 10 anos, o setor ainda não se tornou prioridade. O que a gente vê é que as prefeituras estão mais interessadas em obras, mesmo que elas não façam um grande avanço em termos de política de mobilidade, mas talvez uma inauguração, uma fita verde e amarela, etc. Tal. Então, a situação é essa, quer dizer, as prefeituras não estão realmente
acordadas para o problema de mobilidade urbana. Sem essa política, sem esse esforço de entender a mobilidade urbana, um elemento fundamental para a economia das suas cidades, realmente a gente não avança. Na opinião do professor, a falta de recursos não é desculpa, pois recursos aparecem quando uma cidade demonstra vontade política em relação a esse tema. Joaquim Aragão defendeu prioridade ao transporte público para incentivar o usuário a deixar de usar automóvel e assim diminuir o número de veículos em circulação. Mas, de acordo com ele, falta estímulo ao uso do transporte coletivo. O transporte coletivo no Brasil é um sistema que está praticamente reservado à população mais pobre, ou seja, a população cativa que não tem outros meios. A população, ela tem de saber, principalmente aqueles que têm carro, eles precisam saber, conhecer o sistema de transporte. Hoje ninguém conhece. Eu não conheço, por exemplo, qual é a linha, quais são as frequências, quais são os horários. E quando você vê países onde você tem maior participação de transporte coletivo, a primeira coisa que o usuário tem é informação. Boa parte da população que hoje é dependente do automóvel não sabe tomar um ônibus. Então, já começa daí. Para o professor Joaquim Aragão, as prefeituras deveriam estabelecer metas de desempenho nos contratos de concessão do transporte público, que precisam sempre ser desenhados em função de uma política de mobilidade. Hoje, em geral, a questão do transporte público é resolvida apenas com a ampliação de subsídios a categorias específicas. A contratação ela é benéfica, desde que o poder público saiba o que ele quer dos empresários. Para isso, ele tem de ter uma política de mobilidade. Quer dizer, os contratos devem ser desenhados, né, e as licitações também, em função de uma política de mobilidade. Isso está faltando. Se não existe política de mobilidade, a concessão rola até porque o poder público não quer construir mais nenhuma empresa operadora de ônibus e deixa as coisas correrem soltas. Na visão do professor Joaquim José Guilherme de Aragão, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB, como não há compromisso das prefeituras com o desempenho das empresas que vão cumprir o serviço, os recursos públicos servem apenas para tapar buracos no setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Política. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, afirma que o Supremo Tribunal Federal tem se tornado um órgão de censura no país. O parlamentar cita a matéria do periódico americano The New York Times, que questiona se, para defender a democracia, o STF estaria indo longe demais. Para exemplificar a ação do Supremo, a revista citada por Marcel Van Hatten relata o caso das investigações movidas contra um grupo de empresários brasileiros acusados de espalhar notícias falsas. O deputado também condena o silêncio da corte frente às manifestações do MST. Eleições. A bancada indígena terá 5 parlamentares na próxima legislatura. Saiba mais com o repórter Cláudio Ferreira. A bancada de indígenas na Câmara dos Deputados para a próxima legislatura terá 5 parlamentares. São 4 deputadas que vão iniciar o primeiro mandato, além de Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, que foi reeleito. Entre as integrantes do grupo está Célia Chacriabá, também de Minas. A professora foi eleita pelo PSOL. 2 candidatas de São Paulo vão fazer parte da bancada indígena. Juliana Cardoso, eleita pelo PT, também é educadora e cumpre mandato de vereadora na cidade de São Paulo. Sônia Guajajara, do PSOL, é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Em um vídeo de campanha divulgado nas redes sociais, ela explicou por que pleiteou uma vaga na Câmara dos Deputados. Chega um momento que somente esse movimento, que a gente faz a partir da luta social não está mais sendo suficiente para barrar os retrocessos, a violência, os ataques, invasões que acontecem nos nossos territórios. Nós todos os dias enfrentamos preconceito, discriminação, racismo e a gente resolveu que nós temos que ir para o enfrentamento direto. A única representante indígena do norte do país na próxima legislatura é Silvia Wayampi, eleita pelo PL do Amapá.
Silvia foi a primeira indígena a se tornar oficial das Forças Armadas e foi secretária especial de saúde indígena. Nas redes sociais, ela critica o que chama de imposições feitas por organizações internacionais nas questões indígenas do Brasil. Nós, povos indígenas, não devemos ser condenados a viver eternamente em 1500, enquanto vocês vivem no século XXI. Nós temos direito de nos desenvolver e determinar aquilo que é melhor para nós. E nós vamos produzir na Amazônia brasileira, porque esta terra nos pertence e pertence ao povo brasileiro. A cientista política Bruna Camilo, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, afirma que o número de deputados indígenas aumentou porque houve um grande incentivo financeiro para que essa minoria entrasse no parlamento. Ela acrescenta que a quantidade de representantes dos povos originários ainda é insuficiente, mas ressalta a importância dessa representatividade no poder legislativo. São povos que trazem para a gente uma nova perspectiva de fazer política pública, seja na educação, seja na forma de inserir essas pessoas nos espaços de trabalho. Eu realmente espero que esse grupo, dos indígenas no parlamento, eles tragam de fato essa identidade de como que a gente tem que levar adiante as políticas públicas indígenas e não tratá-los como incapazes, que a gente há muito tempo, desde sempre, trata de forma como se não fossem capazes de gerar política pública, de discutir política, e a gente tem que ter a certeza de que eles têm que estar nesses espaços cada vez mais. A primeira mulher indígena eleita para a Câmara dos Deputados, Joênia Vapchana, da rede de Roraima, não foi reconduzida para um segundo mandato. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em radio.câmara.leg.br. Podcast Rádio Câmara. Conteúdo para ouvidos exigentes. Votação. O plenário da Câmara votou a criação de novos cargos de direção na agência responsável pela fiscalização dos portos, a ANTAQ. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem os detalhes. O plenário da Câmara aprovou medida provisória que cria 2 novos cargos de direção no Conselho da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. A MP aumenta de 3 para 5 o número de membros da diretoria colegiada da agência e cria 6 cargos de assessor para dar apoio às novas diretorias. A ANTAQ atua na fiscalização de portos e na navegação comercial, não só no mar, mas também nos rios. De acordo com o governo, a agência supervisiona 36 portos e 203 terminais de uso privado em um setor responsável por 95% das exportações do país. O relator, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, alterou o texto original e aumentou os mandatos dos primeiros diretores a serem nomeados depois da aprovação da MP. O primeiro ficará 4 anos e o segundo 5 anos no cargo. Isso porque a lei que criou a agência prevê que os mandatos dos diretores não podem ser coincidentes. O plenário rejeitou a emenda apresentada pelo PT, que determinava que essas 2 novas diretorias seriam ocupadas por servidores de carreira do órgão. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, seria uma maneira de garantir a continuidade das ações da agência. Então o que nós estamos propondo são 5 diretores, que os 2, que é o objeto desta medida provisória, o acréscimo de 2, sejam funcionários de carreira, sejam funcionários que vão permanecer, qualquer que seja o governo, eles vão permanecer construindo a instituição, construindo o órgão, carregando a memória do órgão. O relator Sidney Leite disse que os 2 novos cargos de direção vão contribuir para aumentar a eficiência da ANTAQ. Possibilitará ainda mais condições de garantir um cenário de competitividade e harmonização dos interesses público e privado, o que reforçará a sua missão institucional de assegurar à sociedade adequada prestação de serviço e transporte aquaviário e de exploração das infraestruturas portuárias e hidroviárias. A medida provisória que cria 2 novos cargos de direção na ANTAQ seguiu para análise do Senado e precisa ser aprovada até 17 de outubro para não perder a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Saúde. O plenário da Câmara aprovou medida provisória que mantém a obrigação de barreiras sanitárias da FUNAI em áreas indígenas até o fim do ano, como forma de proteção contra a Covid-19. O repórter Antônio Vital tem as informações.
A MP foi publicada em junho e, na prática, representa a prorrogação de medida semelhante aprovada no ano passado, em plena pandemia, inclusive com a previsão de pagamento de diárias ao pessoal empregado nas barreiras. A obrigação de proporcionar medidas de proteção aos índios durante a pandemia foi determinada ao governo pelo Supremo Tribunal Federal em 2020, depois de uma ação proposta pela Articulação dos Povos Indígenas e por 6 partidos da oposição. Segundo a medida, as barreiras sanitárias devem ser compostas prioritariamente por servidores públicos federais ou por militares, e eventualmente por servidores públicos e militares requisitados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A MP dá à FUNAI a atribuição de pagar as diárias aos integrantes dessas barreiras até 31 de dezembro, data final de vigência da medida. No ano passado, quando a primeira MP sobre o assunto foi aprovada, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, que é indígena, criticou o uso do orçamento da FUNAI para este fim. O relator da MP, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defendeu o emprego de agentes de forças de segurança nas barreiras, até mesmo como maneira de proteger os agentes públicos que atuam nessa área. Ele lembrou ainda que a medida decorre de decisão judicial. É bom lembrar que essa medida provisória ela já chega praticamente no fim da pandemia. E é bom lembrar também que se ela está aqui hoje é resultante da decisão do Supremo, dizendo que se fazia necessário essas medidas, essas barreiras protetivas em benefício das populações indígenas. A MP que dá à FUNAI a atribuição de manter barreiras sanitárias nas áreas indígenas seguiu para o Senado Federal e precisa ser aprovada até o dia 17 de outubro para não perder a eficácia. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.